Olá, paz do Senhor. Eu sou Nazimara Farias, faço parte aqui do grupo Amamos Ministério Infantil. Estou muito feliz em participar desse top 5, uma idealização da tia Tânia, que é a administradora do grupo. Eu sou da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, na cidade de Itabuna, no estado da Bahia. E nós vamos abordar o tema recursos visuais. Então, vamos ver aqui top 5 dos recursos visuais. Primeira coisa que eu gostaria de estar pensando aqui com vocês é o que são recursos visuais, né? Então, recurso visual é todo e qualquer material que a gente utiliza no contexto de ensino, que é usado para estimular o aluno com o objetivo de aprimorar ou facilitar o processo do ensino-aprendizagem. Então, é muito importante, né, esse conceito de recursos visuais. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de abordar aqui do top 5 é o que são recursos visuais. O segundo ponto para que serve o recurso visual, né? Dentro do conceito, a gente já viu um pouquinho, né, para a utilidade do recurso visual. Então, ele serve para deixar a aula mais atrativa, mais eficaz e ajudar também a criança, né, no caso se tratando do Ministério Infantil, na retenção do conteúdo ensinado, porque a gente consegue adentrar o universo infantil, aproximando as crianças dos fatos históricos. Então, a gente vai trazer para o mundo da criança, a gente vai simplificar através dos recursos, principalmente que tem uma faixa etária na vida da criança em que elas não conseguem absorver coisas abstratas, né? Então, elas necessitam de algo concreto para que elas possam entender aquele conteúdo. Então, o recurso visual, né, vai servir para fazer esse link dessa história bíblica que a gente quer passar, que já aconteceu alguns anos atrás, e aí vai fazer com que alcance a criança, né, no sentido de que ela possa entender aquele conteúdo. Então, nós vimos aí o top 2 é para que serve o recurso visual. E o top 3, né? O tópico 3 é por que usar recursos visuais, né? A gente às vezes vê algumas pessoas que têm certa resistência ao uso dos recursos visuais. Nós já vimos alguns conceitos de que o recurso mais importante que a gente tem somos nós mesmos e realmente, né, nós somos o maior recurso que o Senhor quer usar. Se não tiver a disponibilidade de nossa parte, pode ter recursos caríssimos, recursos maravilhosos, mas se não tiver a disponibilidade do recurso humano, né, de nada adianta. Já ouvi falar também que o maior recurso, o mais importante que a gente pode usar é a Bíblia, e realmente tudo tem que estar dentro do contexto bíblico, da base bíblica, da historicidade. Não adianta a gente também ter recursos maravilhosos, recursos bem feitos, e a gente não tiver o conhecimento da palavra para que a gente possa estar transmitindo para o aluno. A própria Bíblia fala, né, que nós devemos ser aprovados como obreiros, de que não tem de que se envergonhar e que manuseia bem a palavra da verdade. Então, ministro de criança, professor, líder, tem que manejar bem a palavra da verdade. Então, o maior e melhor recurso é o conhecimento da palavra. E esses recursos que a gente se refere, esses recursos visuais, figuras, objetos que a gente pode inserir na história bíblica, é para que a gente possa passar de uma forma mais simplificada esse conteúdo bíblico, para que a criança possa entender melhor, para que ela possa realmente ter o melhor aproveitamento daquilo que foi ensinado. Então, nós vimos aqui o top 1, né, que são o que são recursos visuais, o 2, para que servem os recursos visuais, o 3, por que usar os recursos visuais. Então, ainda dentro desse top 3, porque usa recursos visuais, é importante a gente entender, né, que o mundo oferece muito conteúdo criativo, né, nocivo, que atrai a atenção das crianças. Então, eles têm hoje games, filmes, coisas, né, atrativas, né, com aquelas luzes, com aqueles
brilhos, coisas bem criativas. Então, nós precisamos oferecer também um conteúdo criativo, só que um conteúdo edificante, né? O diferente que o mundo oferece um conteúdo nocivo, nós ofereceremos de uma forma criativa um conteúdo edificante que vai gerar vida, né? A vida de Cristo. Uma outra coisa, por que usar recursos visuais? Porque o nosso Deus, ele é criativo, Deus é criativo. Nós somos filhos dele, ele também nos dotou de criatividade, né? A gente vê que na natureza, as borboletas, flores, né? Que há diversidade, tanto nos modelos como nas cores. Então, Deus, ele é criativo. E nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, portanto, nós temos também o dom da criatividade, né? Em Tiago 1,5 fala, né? Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá, liberalmente não se enroste. Então, caso a gente se sinta sem criatividade, sem sabedoria, devemos orar ao Senhor, pedir ao Senhor e com certeza Ele vai nos capacitar, vai nos instruir, vai nos dar criatividade. E também nós devemos usar recursos visuais porque nós precisamos conquistar as crianças com o melhor que nós temos, né? Antes que o mundo conquiste primeiro. Nós temos que fazer o nosso trabalho com excelência, usar os recursos, né, que está em nossas mãos para que a gente possa fazer um trabalho bom, tenha um ensino eficiente. Então, Jesus, ele nos deu exemplo, né, do uso dos recursos visuais também. O livro Pedagogia de Cristo retrata isso muito bem, mostrando que Jesus, ele no ensino, ele usou de recursos visuais, quando ele ensinava ao povo acerca do reino de Deus. A gente vê ali na mulher samaritana, ali no poço, Jesus falou o quê? Ele usou a água, que era algo que ela conhecia, que ela estava indo ali buscar água. Ele aproveitou para falar da água, a água natural, para falar da água da vida, que era ele. Quando está em João 4,10, a gente pode comprovar também, quando Jesus falou para um doutor da lei, ele citou a própria lei para falar sobre a vida eterna, em Lucas 10, 25 e 26. Então, Jesus usou coisas comuns à realidade daquele povo, né? Ele usou coisas que era do cotidiano daquele povo, usou vocábulos comuns aquele povo. Ele falou também por meio de parábolas. Tudo isso foi meio de recursos que Jesus usou para que simplificasse o entendimento, para que o povo entendesse acerca do reino de Deus. A gente vê em Mateus 6,26, quando ele fala, olhai para as aves dos céus. Isso é um recurso visual. Olhai para os lírios do campo, né? Mateus 6,28, para ensinar acerca do reino de Deus. Então, essa ilustração consta nesse livro, A Pedagogia de Jesus, retratando que o próprio Jesus, no ensino dele, ele usou de metodologias de ensino diferentes. Ele também utilizou de recursos visuais. Então, muitas vezes nós temos a resistência, mas nós vemos aqui claramente na palavra que o próprio Jesus usou esses métodos, né? Não é nada novo, né? A gente vê também quando os discípulos queriam saber quem era maior no reino dos céus, o que Jesus fez? Ele pegou uma criança, colocou no meio ali, na multidão, para ensinar eles, está em Mateus 18:2. Então, ele usou uma criança como recurso visual, né? Para que eles vissem aquela criança, visualizassem e entendessem melhor o que ele estava passando. Então, para falar do sacrifício dele na cruz, naquele momento ali, o que ele fez? A Santa Ceia com os discípulos, usou o pão e o vinho, representando o seu corpo e o sangue, a sua carne e o sangue, que é um símbolo usado até hoje, né, por nós cristãos. Então, a gente vê que o próprio Jesus, ele utilizou de recursos visuais. Então, por isso é que nós também devemos usar recursos visuais. E o top 4, qual a importância do recurso visual? Dentro de tudo isso aí que nós vimos, né, já dá para ver o quanto é importante para o ensino, o processo do ensino-aprendizagem, mas segundo estudos, a pessoa aprende, né, se usar o gosto, no caso o paladar, ela consegue aprender 1%, né? Através do tato, 1,5%. Através do olfato, 3,5%. Através da audição, 11%. E através da visão, a pessoa assimila o conteúdo, 83%. É comprovado cientificamente. Então, uma outra pesquisa da pirâmide da aprendizagem fala que nós retemos 10% do que a gente lê, 20% do que a gente escuta
30% do que a gente vê, 50% do que a gente vê e escuta, 70% do que a gente vê, ouve e diz, ou seja, a criança vê o recurso, ouve a professora falando e elas também participam, né? Tipo um debate, participa da aula. Então, ela vai assimilar 70% do conteúdo e quando vê, ouve, diz e faz, assimila 90%. Então, assim, a gente vê como é importante, né, o uso dos recursos visuais para que elas entendam melhor o conteúdo. Então, a gente quer que nossas crianças tenham um melhor conhecimento da palavra, cresçam no conhecimento da palavra. Então, é muito importante, né, na fase infantil, utilizar esses recursos para simplificar a mensagem do Evangelho. A essência é a mesma, os princípios bíblicos são os mesmos. É só o meio, a metodologia, né, que a gente usa para que trabalhe dentro do universo infantil. E o quinto, eu gostaria de falar sobre a aplicação do recurso visual. Então, nesse ponto aqui, eu gostaria de destacar que muitas vezes tem tias que falam, eu não tenho condições financeiras para adquirir esses recursos. Então, eu queria falar aqui dentro da aplicação do recurso visual, que não necessariamente tem que ser recursos caros. A gente pode usar reciclados, materiais que nós possuímos em casa mesmo, e vai enriquecer essa aula, né? Muitas vezes a gente quer agradar o adulto, a gente não adentra o universo infantil. A criança, qualquer coisinha, se você fizer um bonequinho com tampilha, vai ser um recurso maravilhoso para a aula. Se fizer um bonequinho com a colherzinha de pau, com a colherzinha descartável, com palito de picolé, com prendedor de roupa, o que você usar para a criança, ela vai se encantar e vai ajudar, né, no processo do ensino-aprendizagem, na assimilação daquele conteúdo. Baseado nisso, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês algumas coisas, né, feitas por mim aqui no nosso ministério. E aí na primeira foto, vocês podem comprovar, são bonequinhos feitos com rolinho de papel higiênico. Eu ministrei essa aula para crianças. Nesse dia foi um dia de quinta-feira, a outra tia faltou, estavam turminhas misturadas, tanto menores até 10, de crianças de 5 a 10, 11 anos. E todos ficaram encantados com essa aula, até os maiorzinhos. Eu levei um cenáriozinho e usei esses bonequinhos na frente. Tem esse outro recurso, segunda foto, vocês podem comprovar isso, são bonequinhos feitos com caixinha de leite, né? O barquinho aí é uma caixinha de papelão, né? Já ministrei até num canal mesmo no YouTube, é um recurso muito bom. A redinha aí são aquelas redinhas que vêm, às vezes fruta laranja, melão às vezes vem ainda no mercado, ou na feira dentro dessa redinha. Fiz os peixinhos de EVA, então são coisas simples, recursos simples. Tia, EVA é muito caro. Então, nessa terceira foto, vocês podem comprovar. Esses recursos aí todos são feitos com papelão, isso mesmo, papelão, caixa de papelão reaproveitada. E no lugar do EVA, do emborrachado, eu utilizei cartolina dupla face, que é coloridinha, né? Tem um colorido mais vivo do que a cartolina comum e é bem baratinho, né? É metade praticamente, pelo menos aqui onde eu resido, é menos da metade do preço do que o valor de EVA e o tamanho é bem maior. Então, não tem desculpa para que a gente não possa usar os recursos visuais. A gente pode usar a criatividade, usar coisas recicladas. E outra coisa também, esses recursos também de papelão, feito com papel, o papel dupla face, cartolina dupla face, uma folha aqui onde reside é R$ 1. Então, a gente também faz a decoração do culto infantil. Essas fotos a seguir, tudo papelão com cartolina dupla face. Então, para ver que é possível, mesmo com pouco recurso, a gente fazer um trabalho com excelência dentro das nossas condições. A gente não vai fazer nada que não esteja ao nosso alcance. E Deus opera maravilhosamente através do Espírito Santo dele. Então, o top 5 de hoje foi sobre recursos visuais. Espero que tenha ficado claro e que seja bênção para a vida de cada tio, de cada tia que vai estar ouvindo. E para concluir, eu gostaria de deixar um texto bíblico muito conhecido, né?
que é 1 Coríntios 15:58, que fala assim, ó: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês.